Graça e paz da parte do nosso Deus, amém? Boa noite, queridos. Como é bom estar mais uma vez aqui juntinho com você. Tu no teu cantinho e eu no meu. Esse é o slogan do culto do Ministério de Mulheres. Tu no teu cantinho e eu no meu. Nós estamos aqui juntinhos, mas cada um no seu cantinho. E eu louvo a Deus pela vida da Segunda Igreja Batista da Posse, que tem se mantido em comunhão, mesmo com tantas dificuldades, mesmo em meio a tantas coisas acontecendo, há tantas informações, há tantos acontecimentos, nós estamos nos mantendo unidos em comunhão, em unidade. E eu louvo a Deus pela sua vida, querido. E eu quero te convidar nesse momento a fechar os seus olhos. Vamos falar com Deus. Vamos pedir a Ele que esteja nos abençoando e tendo misericórdia de nós. Feche seus olhos, queridos. Vamos falar com Deus. Pai querido que estás nos céus, graças nós te damos, Senhor, porque mais uma vez estamos aqui e podemos falar contigo. Ó Deus querido, muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos concede mais uma semana de vida, ó Deus. E queremos te pedir, ó Pai, por esta semana que começa. Ó Deus, queremos entregar em tuas santas e poderosas mãos cada família da Segunda Igreja Batista da Posse. Te entregamos, ó Deus, a vida do pastor Wagner em tuas mãos, ó Deus. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor o cubra, Senhor, com as tuas misericórdias. Dê a ele sabedoria vinda dos altos céus para conduzir este rebanho até quando o Senhor quiser. Ó Deus querido, abençoe as nossas vidas, abençoe a liderança da Segunda Igreja Batista da Posse, abençoe o Ministério Diaconal, abençoe todos os ministérios da tua igreja. Ó Pai, dê aos líderes sabedorias, ó Deus, para que possam, mesmo em meio a este tempo tão difícil, conduzir os seus liderados da melhor maneira possível. Ó Deus, tem misericórdia de nós, ó Deus. Agora queremos te pedir uma bênção muito especial pela família Couto. Ó Deus, abençoe os teus filhos, ó Deus. Dê a eles, Senhor Deus, um bálsamo de refrigério, ó Deus. Um bálsamo de conforto, ó Deus. Consola os corações, ó Pai. Enxuga as lágrimas, ó Deus. Sê com eles, ó Deus, que eles possam, ó Pai, ser guardados por Ti e que o Senhor tenha misericórdia de cada um deles e em especial os nossos queridos que pertencem à nossa igreja, à nossa família, CIB da Posse. Ó Deus, muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem nos guardado. Tem misericórdia daqueles que estão adoentados, ó Deus. Tem misericórdia, ó Deus, das famílias enlutadas, Senhor. Tem misericórdia dos nossos queridos irmãos que estão acometidos de alguma doença, ó Deus. Tem misericórdia da Marilene, ó Deus. Vá ao encontro dela, Senhor. Ó Pai querido, usa os médicos, os remédios, ó Deus, para que possa dar à tua filha a cura que ela é necessária. Cuida dela, Senhor. Tem misericórdia dela, ó Pai. Dê a ela alento, Senhor. Seja, ó Pai, o pulmão que ela precisa, ó Deus. Ó Deus querido, muito obrigado por tudo, ó Deus. Continue a nos abençoar e a nos guardar. Tudo nós te pedimos, tudo nós te agradecemos, sabendo que nada merecemos de Ti. Mas é em nome de Jesus que nós choramos. Amém, Senhor. Amém, queridos. E agora nós vamos continuar louvando o nome do nosso Deus com o nosso ministério de louvor. Esperança é tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca sua face quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar como o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor, amo o Senhor, meu Salvador. Anelo teu
para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar como o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar como o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder, viver para o Senhor. Revestido de glória e poder, amo o Senhor. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Amém, Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Queridos, como é bom ouvir o nosso Ministério de Louvor. Que Deus continue abençoando poderosamente a vida de cada componente do Ministério de Louvor. Queridos, a nossa igreja está em campanha de missões estaduais. E nós, no nosso culto lá das mulheres, do Ministério de Mulheres, todos os dias nós temos um momento missionário. Nós temos aprendido lá com a irmã Sara, que tem trazido pra gente cada coisa muito interessante acerca de missões estaduais. Você conhece missões estaduais? Então procure conhecer. Missões estaduais têm um leque imenso, atua em várias áreas. E ela atua no Hospital da Posse, capelania prisional, tem cada coisa muito interessante. A Cristolândia é cada coisa muito interessante que missões estaduais faz, graças à sua oferta, graças à sua fidelidade, graças à sua benevolência. Então, vamos ofertar para missões estaduais. Prepare o seu alvo e nós vamos continuar sendo uma igreja missionária. Sim, eu creio. E nós vamos agora ouvir a irmã Fátima do Rosário, que tem algo muito interessante para falar para a gente acerca de missões estaduais. Com a palavra, a irmã Fátima do Rosário. Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que estamos aqui nessa noite, mais uma vez, para falar sobre missões estaduais. Queremos agradecer a cada um por suas orações. Sabemos que os irmãos têm orado, né? Alguns já têm contribuído, outros, né, contribuirão. E nós queremos nessa noite agradecer a Deus pelas suas vidas, né? Agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito. E também nessa noite falar um pouquinho sobre tudo que tem sido feito, né, no nosso estado do Rio de Janeiro. O nosso tema de missões estaduais desse ano diz assim: sim, eu creio. E a divisa está em João 5:24, que diz assim: em verdade vos digo, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entra em condenação, mas já passou da morte para a vida. Sim, eu creio que o estado do Rio de Janeiro precisa conhecer a palavra de Deus para passar da morte para a vida, para conhecer a vida que só em Jesus nós podemos desfrutar. E nessa noite nós vamos falar como a palavra de Deus ela pode chegar de várias maneiras, através de vários projetos, né? E hoje nós vamos falar sobre a contação de história, né? O que os missionários, né, muitos missionários têm feito para levar a palavra de Deus através da contação de história. E vocês vão ver um pouquinho nessa noite, né, do trabalho realizado através, né, do trabalho dos missionários, levando a palavra de Deus
através da contação de história, onde é contada história para a criança, né? Os pais ou responsáveis que estão ao redor acabam também ouvindo a história, né? Ouvindo a palavra de Deus através da história, e muitos ali acabam entregando o seu coração, resultado deste trabalho, entregando o coração, para que Jesus possa mostrá-los, né, essa vida de verdade. E nessa noite nós vamos conhecer um pouquinho do trabalho realizado. Agradecemos a Deus porque nesse tempo, né, em meio a tantas dificuldades, mas o amor de Deus, a palavra de Deus tem chegado aos corações, trazendo vida aonde havia morte. Que Deus nos abençoe. Deus fez com o homem, que não destruiria mais a terra com dilúvio. Pode até chover muito, mas é igual na nossa vida. Pode vir a maior tempestade, o maior problema, quando você está aqui agora, você gostaria de estar em casa, mas Deus está cuidando. Ele tem uma aliança com a sua vida, com a sua família, com a vida de vocês. A gente que é ser humano, a gente falha, a gente erra, mas Deus ele não falha nem erra. Olá, igreja. Hoje eu vou orar pelos missionários que trabalham no Hospital da Posse com as criancinhas. Senhor, meu Deus, nosso Pai, Senhor, abençoe todas aquelas crianças, Senhor, abençoe os missionários que estão lá, Senhor. Senhor, abençoe o trabalho deles, vou lá para alegar as vidas daquelas crianças, Senhor. Abençoe a irmã Fátima cada dia mais, Senhor, abençoe todos os missionários, Senhor. Essa oração que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Queridos, a nossa igreja, ela é uma igreja que se alegra com os que estão alegres e chora com os que estão tristes. E essa semana nós temos alguns queridos nossos que completaram mais um ano de vida. Nesse momento nós vamos orar. Vamos convidar a irmã Alessandra, ela vai estar orando, agradecendo a Deus por mais um ano de vida que você completou. Momento de agradecer a Deus pela vida de cada um irmão que completou mais uma primavera diante do altar do Senhor. Oremos ao Senhor. Santo Deus e eterno Pai, graças te damos, ó Deus, por tudo, ó Pai. Graças te damos por esse momento de estarmos aqui, ó Pai, para agradecer, ó Pai, pela vida, ó Pai, de cada um irmão que completou mais uma primavera. Eu te peço, Senhor, que o Senhor continue abençoando, guardando e livrando de todo mal. Senhor, também peço, ó Deus, que o Senhor possa estar, ó Pai, realizando os sonhos, projetos, ó Pai, mais ocultos, ó Pai, que estão dentro do coração dos teus servos. Ó Pai, se for da tua vontade, do teu querer, que possa se realizar. Porque sabemos que o Senhor sempre tem o melhor para cada um de nós. Ó Pai, quero te agradecer, ó Pai, por tudo que tem feito na vida de cada um irmão. Ó Deus, muito obrigado por tudo, porque sabemos que o Senhor é um Pai zeloso e cuidadoso para conosco. Obrigado, Senhor, muito obrigado por tudo. É isso que pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Queridos, está passando aqui, ó, na tela todas as atividades que a nossa igreja está realizando. Mas além de todas essas atividades aqui, né, fique atento, nesta quarta-feira nós teremos às 19h30 culto do Ministério de Homens. Eles estão comemorando um ano de reorganização. Então o irmão Carlinhos convida toda a igreja a participar junto com o Ministério de Homens do culto que será realizado às 19h30 no WhatsApp da nossa igreja. E na quinta-feira nós teremos também lá no WhatsApp da nossa igreja o culto da terceira idade. A líder da terceira idade, a irmã Sara, convida toda a igreja a participar do culto da terceira idade. Será na quinta-feira, às 20 horas. Quinta-feira, às 20 horas, culto da terceira idade. E na sexta-feira, atenção diáconos, o nosso primeiro encontro será lá no nosso grupo, Culto dos Diáconos, lá no grupo do Ministério Diaconal da Segunda Igreja Batista da Posse. Então, sexta-feira, às 20 horas,
culto dos diáconos lá no grupo dos diáconos. Queridos, e a nossa igreja está trabalhando, mesmo com as portas fechadas, ela está em movimento o tempo todo, e nós louvamos a Deus por toda a liderança da nossa igreja. E continuamos falando a você, se você não entrou ainda no seu grupo de interesse, entre, participe, fique por dentro de tudo que está acontecendo com o seu grupo de interesse na sua igreja. Amém? Glória a Deus. Nesse momento agora, prepare os seus corações, porque nós vamos ouvir aquilo que o Senhor preparou para os nossos corações, aquilo que será ministrado sobre as nossas vidas nesta noite, através da instrumentalidade do nosso querido pastor Wagner. Com a palavra, pastor Wagner. Olá, queridos, boa noite a todos, graça e paz. Espero que você esteja bem. É bom poder reencontrar você depois de uma semana. E fazemos isso, obviamente, de forma virtual, porque ainda não há a possibilidade de estarmos juntos no tempo. Mas eu tenho certeza que esse tempo já está se aproximando e vai ser uma grande alegria poder reencontrá-lo. Mas enquanto isso não acontece, a gente vai matando a saudade, a gente vai batendo um papo aqui, sempre no domingo à noite, através dessa ferramenta interessante que é a internet. E como sempre fazemos, eu quero, antes de meditar com você na palavra, trazer algumas informações importantes para a igreja. Primeiro, eu quero lembrar a você que no último domingo nós fizemos menção aqui a um pedido do pastor Elias sobre 2 familiares. Uma cunhada que reside em São Paulo, com uma idade até já avançada, com 80 anos e que estava com um quadro de saúde muito complicado, internada, inclusive numa UTI. Pois bem, o pastor Elias conversou comigo no dia de ontem e me pediu para comunicar à igreja que ela se recuperou ao longo da semana e que agora no finalzinho da semana ela recebeu alta e foi enviada para sua casa para continuar o tratamento em casa. Ela ainda requer cuidados, ela está seguindo o tratamento direitinho, mas a expectativa é que ela se recupere plenamente. Ele pede para agradecer os irmãos pelas orações, ele tem convicção, como o pastor também tem, de que essas orações fizeram toda a diferença, porque o Senhor ouviu as nossas orações. Quanto ao irmão dele, ele me confidenciou que não conseguiu essa semana um contato, porque ele me explicou da dificuldade ali que tem de manter contato. Tentou, mas não conseguiu, mas obviamente também não há uma notícia, não é mais trágica, porque nenhuma informação chegou, mas diante dessa impossibilidade de obter informações, o que vamos fazer é continuar orando, pedindo ao Senhor que continue a ajudar, a abençoar a vida do irmão do pastor Elias, para que bem rapidamente possamos ter aí alguma informação mais concreta e seja possível também agradecer ao Senhor por mais uma bênção concedida. Bom, irmãos, vocês sabem, essa semana nós passamos por algumas dificuldades com famílias enlutadas na igreja. Lembro aqui do nosso querido irmão Diácono Vitalino, que perdeu uma sobrinha no meio da semana, que faleceu vítima de câncer, e eu acompanhei ali, né, ao longo do dia de sexta-feira, de quinta e sexta-feira, todo o encaminhar ali do sepultamento, das últimas homenagens, e conversando sempre com o nosso querido irmão Diácono Vitalino. O irmão Diácono Vitalino está bem, está se recuperando também, não é, da sua enfermidade. Há até a possibilidade, ele conversava comigo, de depois de um exame médico, a retirada lá da sonda que ele está usando. Isso é uma boa notícia, mas eu peço aos irmãos que orem pela família do nosso querido irmão Diácono Vitalino, as irmãs, os irmãos e sobrinhos que perderam um ente essa semana, estão certamente entristecidos e lutados, e nossa oração é para que o Senhor venha a abençoá-los, que o Senhor venha a confortar o coração de todos eles. A outra família lutada, você também já sabe, é a família Couto. Nosso querido irmão Domingos, nós fizemos menção acerca da saúde do irmão Domingos nas últimas 2 semanas, e infelizmente no dia de ontem o irmão Domingos faleceu. Ele estava com um quadro muito complexo, muito difícil, passou por um problema de coração, enfrentou uma luta, né, de quase 2 semanas, mas ontem parece que um novo infarto acabou ceifando a vida do nosso querido irmão Domingos Couto. Então, o que você precisa fazer é orar pela vida, né, do nosso querido irmão Daniel,
nosso querido irmão Orlando, nossa querida irmã Zeni, os familiares que estão agora no período de luto, período necessário, período que precisa ser vivido segundo a orientação do Senhor Jesus, mas que há também um conforto sobre, né, essa situação, que é a convicção, a certeza de que o nosso querido irmão Domingos venceu a morte. A Bíblia nos orienta acerca disso, né? Há 3 mortes em que a Bíblia se refere que enfrentamos. E para quem abraçou a Jesus como Senhor e Salvador com convicção, como era o caso do irmão Domingos, ele já venceu 2 dessas 3 possibilidades e tem a garantia de vencer a terceira. Olha que coisa maravilhosa, não é? A primeira é aquela morte do afastamento de Deus, aquela morte espiritual. E essa o nosso querido irmão Domingos venceu, porque hoje ele está próximo do Senhor, ele voltou a poder estar reunindo-se com o nosso Deus e na presença dele, cheio de felicidade, de paz e de alegria. A segunda morte também muito importante, que é aquela morte onde a paz não mais existe, onde é só sofrimento, onde é só desespero, desalento para aqueles que não aceitaram a Jesus. Essa morte da felicidade ele também superou, essa morte da paz e da alegria ele também superou, porque ele se aliou a Jesus e hoje ele está na presença do Senhor, do nosso Mestre, feliz, alegre e em paz. E há a morte física, essa que ninguém escapa, essa que passa a ser parte da nossa realidade lá desde o primeiro casal, dos nossos pais ancestrais, que cometeram o erro de dar ouvidos ao inimigo e a partir dali, como parte, não é, do ato que cometeram, ficaram submetidos à morte física. E essa herança nós, não é, adquirimos e não há como escapar delas. Mas diz a palavra de Deus que para aqueles que conseguiram aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, tiveram essa oportunidade, abriram os olhos, resolveram aceitá-lo, eles escaparam das outras 2 mortes, né? Não naturais, não do corpo, mas também vão escapar esses dessa morte, porque ela tem dia e hora para acontecer. Ela acontece na segunda vinda do Senhor Jesus e no momento em que ele aqui chegar, todos nós seremos ressuscitados e receberemos um corpo glorificado. Então, por tudo isso, é motivo de orarmos e agradecermos a Deus pelo tempo em que o irmão Domingos esteve aqui, que ele conseguiu vencer a morte. Eu espero que cada um de vocês possa ter a mesma convicção, a mesma certeza de que estão salvos e salvos para sempre. E que também, a exemplo do Senhor Jesus e do nosso querido irmão Domingos, vencerão a morte de maneira definitiva. Queridos, eu quero, nesse momento, dividir com você uma pequena porção da palavra de Deus, serei bem breve. E você já sabe, eu fico olhando para a realidade dos fatos que acontecem ao longo da semana para a gente buscar ali sempre um amparo bíblico, uma informação na palavra do Senhor para elucidar, não é, eventos que acontecem no nosso cotidiano que podem nos trazer algum tipo de prejuízo. Então, a análise desses eventos podem trazer também, de alguma maneira, um escape, uma prevenção, né? Algo que possa nos auxiliar. E essa semana se comentou muito acerca dessa nuvem de gafanhotos que tem percorrido aí uma distância enorme, chegou na Argentina, bem próximo aqui no Brasil, na divisa com o Brasil, e a expectativa é que por conta de uma mudança climática, essa nuvem, essa praga, não é, tenha mudado de rumo e não esteja mais em rota de colisão com as terras brasileiras e com as lavouras daquela região de fronteira. E quando isso foi noticiado, logo, né, despertou-se aí uma grande curiosidade, isso tornou aí um assunto da semana e há uma conexão, as pessoas lembram de tudo que a gente está enfrentando aí com essa pandemia e as pessoas acabaram colocando a praga de gafanhotos e veio a notícia também daquela nuvem, né, que vem da África, já chegou no Caribe, chamado Godzilla, mas eu quero acalmar o seu coração e dizer que
tudo isso são acontecimentos, né, naturais que não são, né, exclusividade desse momento. Já aconteceram várias vezes, esses ataques de gafanhotos são comuns no continente africano, na Ásia. Essa nuvem de poeira vinda do Saara, ele acontece quase que anualmente, às vezes com uma maior, né, propensão mais forte, outras vezes mais brandos, mas acontece sempre. Mas, mesmo olhando para essa realidade da praga de gafanhotos que assustou a tantos essa semana, eu gostaria de refletir um pouco na palavra de Deus acerca das dificuldades que isso representa na Bíblia, né? E eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia aí, lá no Antigo Testamento, livro do profeta Joel. O profeta Joel trata de um assunto referente a esse e nos traz alguns alertas interessantes que eu gostaria de dividir com você. Então eu vou repetir, eu vou ler a Bíblia lá no livro do profeta Joel, lá no Antigo Testamento, no capítulo 1, e vou ler do primeiro verso ao verso 4. Livro do profeta Joel, capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. Você já sabe, o pastor lê sempre na NVI, e eu vou ler aqui, peço a você que me acompanhe. Diz assim, então, livro do profeta Joel, no capítulo 1, a partir do primeiro verso. A palavra do Senhor, que veio a Joel, filho de Petuel, dizia o seguinte: ouçam isso, anciãos, escutem todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias? Ou nos dias dos seus antepassados? Contem aos seus filhos o que aconteceu, e eles aos seus netos, e os seus netos à geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. É algo muito interessante. Joel está alertando o povo de Israel acerca de um momento difícil que eles já haviam vivido e pedindo aos anciãos, que aqui significa também a liderança do povo, que não esquecessem disso e, ao contrário, passassem isso à frente para as futuras gerações. Eu gostaria de tirar algumas rápidas lições aqui desse texto, que são muito interessantes. Elas não estão colocadas de maneira, né, objetiva, mas elas estão implícitas aqui no texto e a gente pode aproveitar isso. Primeira coisa que eu observo aqui é essa necessidade, né, descrita por Joel, de ensinarmos às futuras gerações acerca daquilo que nós vivemos. Não apenas as boas coisas, mas principalmente das dificuldades, de como a gente superou essas lutas, de como a gente enfrentou e ultrapassou esses obstáculos, essas dificuldades que a vida impõe. Ele aqui pergunta de maneira muito interessante aos anciãos se eles já tinham vivido um momento como aquele momento que viviam ali. E eu também pergunto, a gente já viveu um momento como esse de hoje, seja a minha geração, seja a geração anterior à minha? Eu acredito que não. Não é? Principalmente quando a gente olha para a realidade de igreja, a realidade de sociedade. Eu tenho certeza que nenhum dos meus irmãos que hoje me ouvem enfrentaram nada parecido. Dificuldade de mais de 100 dias de afastamento, dificuldade onde a economia começa a colapsar, dificuldade onde os encontros na igreja não podem ocorrer há mais de 100 dias, e esse será certamente um capítulo que ficará, né, para a história da igreja de forma ímpar. É uma coisa que vai reverberar na vida da segunda da posse por muito tempo e ficará registrado. E nós temos essa obrigação, temos essa incumbência, como diz Joel, de lá na frente, depois de tudo superado, fazermos menção disso às futuras gerações, de como enfrentamos uma grande dificuldade, uma grande luta, como vencemos essa luta, e que isso sirva de exemplo para que os futuros membros da Segunda Igreja Batista da Posse, mesmo não estando aqui mais presente, nem eu, nem você, esse conhecimento, essa informação chegue até lá. Isso é um compromisso que nós temos, não é? De orientar, de ajudar o próximo a entender as dificuldades da vida e buscar as soluções no próprio Senhor Jesus, que é aquele que tem todas as soluções.
Mas a outra coisa muito interessante que Joel coloca aqui, e que a gente precisa aprender, é que essa praga de gafanhotos aqui personifica o mal, personifica, né, o inimigo, personifica todo aquele estrago que ele pode fazer na minha e na sua vida. E uma coisa muito interessante que esse texto me mostra é que o mal, ele é organizado, que o mal, ele tem, né, ali um sistema de, né, coisas que vão se sucedendo muito bem organizado, onde cada um tem um papel a realizar, onde cada um tem algo para desempenhar, e eles fazem isso com muita competência. O texto diz aqui que um grupo de gafanhotos, você já sabe, existem muitas subespécies de gafanhotos, existe mesmo aquele que só corta, existe aquele que migra, como é muito provavelmente essa espécie que estamos, né, vendo falar agora nessa semana. E esses animais, eles têm um poder destrutivo enorme. Claro que a gente não fica tão apavorado, assustado como os nossos irmãos lá na antiguidade ficavam, porque hoje vivemos uma outra realidade mundial. Mas naquele momento, enfrentar isso aqui era algo que trazia, né, inúmeras dificuldades, porque isso significava que a agricultura seria arrasada. E a agricultura era o centro praticamente de toda a estrutura de vivência dos grupos, né, naquele tempo, porque uma vez dizimada ali a possibilidade de colheita, isso tinha implicações, né, não só na economia, mas também isso empobrecia toda a cidade, isso trazia doenças, isso trazia desavenças e, em última análise, isso trazia morte. Então, quando a gente olha para essas pragas aqui, que se organizavam para ceifar não só a capacidade de se alimentar daquelas pessoas, mas ceifar a vida delas em todos os aspectos, eu quero chamar a sua atenção para que o inimigo tem feito na vida de muitos. Ele tem ceifado todas as possibilidades de sobrevivência de muitas pessoas. E não é diferente, não é, com os seguidores de Jesus. Ele tenta fazer isso também. Por isso, é muito importante alertar você, meu irmão, minha irmã, que a gente precisa também estar muito bem organizado. A gente precisa também estar muito bem coordenado. E aí eu já quero dizer a você que é praticamente impossível obter sucesso contra o inimigo estando sozinho, se isolando, estando, né, sem a comunhão. Por isso eu tenho ficado feliz demais e tenho agradecido muito a Deus por tudo aquilo que a gente tem conseguido produzir enquanto igreja, enquanto união, enquanto grupo, porque a gente tem usado essa ferramenta que o mal usa tão bem, que é a coesão, que é a divisão de tarefas, né, que é cada um cumprindo uma etapa do processo para alcançar o objetivo, e a gente tem feito isso, tem vencido o inimigo. Olha para a nossa realidade de igreja, eu fico muito feliz para ver que essa igreja está unida e que ela tem essa perspectiva de divisão de trabalho, de divisão de tarefas, cada um fazendo a sua parte, cada um, né, dando um pouco de si, para que o conjunto funcione, para que todos sejam ali beneficiados. E a gente tem experimentado isso, não agora só no período de pandemia, a gente já vinha experimentando isso há algum tempo, mas Deus nos instrumentalizou nesses 2 últimos anos para enfrentar isso. E nós usamos as ferramentas que Deus deu, que estamos conseguindo passar praticamente ilesos nessa batalha contra o mal, contra esse mal que quer nos tragar, que quer nos derrotar, mas a gente tem vencido, a gente tem conseguido dar conta de vencer. Conta de vencer cada desafio, cada coisa que se apresenta diante de nós com uma complexidade, com dificuldade, a gente tem lutado e tem conseguido avançar. Tudo isso porque fazemos de maneira coordenada, tudo isso porque dividimos tarefas. Olha como é que funciona muito bem a nossa igreja, mesmo à distância. Nós temos a MCM, não é, que junta diariamente lá as mulheres para um culto muito bacana, aonde eles oram, aonde elas, não é, dividem experiências, se alegram
dividem também os momentos de tristeza, de angústia, oram juntas, confortam-se umas às outras. Os homens têm feito essa mesma atividade, são cultos de oração organizados, sempre com o objetivo de atender o coletivo, sempre com esse objetivo. Vocês suprem a ação social faz o seu papel, a direção da igreja funciona, nós estamos lá fazendo vários preparativos para o seu retorno, melhorando o ambiente da igreja, tudo isso porque o trabalho é feito de forma organizada. Tudo isso porque, de igual forma, a estratégia usada lá pelo inimigo, nós também usamos, e usamos com muita competência. Essa divisão de trabalho, esse fazer coletivo, essa coisa que traz harmonia e bem-estar para todo mundo. Por isso eu quero te chamar a atenção que na igreja não pode haver voo solo, você não pode tentar resolver sozinho as suas dificuldades, você tem que dividir as dores, você tem que dividir as angústias, você tem que dividir as dificuldades, mas tem que dividir também a alegria, o contentamento, para que tanto a sua dificuldade, a sua dor seja ali compartilhada por todos e juntos busquemos uma solução, como a sua alegria possa também animar, possa incentivar a todos. Por isso eu quero nessa noite pedir a você que não fique sozinho, não fique apartado do grupo, não tente um voo solo, não tente buscar uma solução na solidão, mas compartilhe, divida, porque se o inimigo é muito bom de dividir tarefas, nós também conseguimos fazer isso. E nós temos superado todas as lutas e temos, nesse tempo, vencido o inimigo. E vamos assim até o final. Vamos continuar nessa pegada, vamos continuar juntos, e eu quero te incentivar cada vez mais a participar, a compartilhar. Você vê lá que os jovens estão se mobilizando, você vê que todos os grupos da igreja, você tem o evangelismo, missões, toda essa turma tem se mobilizado. E por falar em missões, eu quero lembrar a você que a gente está nesse esforço coletivo para conseguir levantar uma oferta generosa nessa nossa campanha de missões. Vamos dar mais uma prova dessa nossa capacidade de fazer juntos. E vamos levantar aí uma oferta significativa. Por isso, meu irmão, alegre-se no Senhor, confie nele, abrace os projetos da sua igreja, porque quando você cresce, a sua igreja cresce junto. Quando você luta, a sua igreja luta junto. E nós iremos obter vitórias, porque o Senhor Jesus já nos ensinou que a nossa comunhão é uma ferramenta muito importante. Comunhão e oração é aquilo que ele nos deu nesse tempo para enfrentarmos essa dificuldade, e nós vamos vencer em nome de Jesus. Então eu quero dizer a você que desejo que você tenha uma semana abençoada, que você possa realizar todas aquelas suas pretensões nessa semana, que o Senhor te acompanhe de perto e que ele não te deixe desanimar. Fique com Deus, em nome de Jesus.